Muito bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez poder estar nesse canal para falarmos um pouco da palavra de Deus, né, que tanto tem assim nos edificado, como eu tenho ocorrido a cada semana. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus, sirvo ele na cidade de Guarulhos, na igreja dele que se reúne no Bar dos Pimentas. E hoje eu quero trazer um assunto na realidade, que eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos, capítulo 6, versículo 34, é o nosso tema de hoje. Na realidade, essa mensagem de hoje é um complemento de uma mensagem que eu gravei há algumas semanas com o título Os Milagres na Bíblia. Então, você que talvez não tenha ainda assistido aquela mensagem, seria interessante você primeiro assistir aquela mensagem antes de assistir essa, porque essa é um complemento. Eu vou resumir um pouco sobre qual foi o assunto daquela mensagem. Então, Deus, ele realiza milagres. Milagres que no Evangelho de João são chamados de sinais. E o que são milagres? Milagres, naquela mensagem eu falei que é quando Deus interrompe as suas leis naturais. Por motivo dele, que somente a sabedoria dele explica, Deus faz com que as leis com que ele criou, ele mesmo interrompe, ele mesmo, porque normalmente Deus respeita as suas leis naturais. Mas quando ele interrompe, é um milagre. Por exemplo, um dos maiores milagres na Bíblia, a ressurreição de Lázaro. 4 dias sepultado, o corpo já em estado de putrefação. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E naquele momento, Lázaro, o corpo dele voltou ao estado assim, original, quando ele estava vivo, e Lázaro é ressuscitado. Então, isso é um milagre. Isso sim é algo assim que Deus interrompeu e não há uma explicação lógica para quando isso acontece. Lá em Josué, capítulo 10, quando Deus faz com que o sol pare para que Josué termine a sua assim, batalha, também é um milagre. Então, quais eram os motivos dos milagres na Bíblia? No Velho Testamento, vou resumir rapidamente, porque isso está no primeiro vídeo. Deus realizou milagres para que o juízo dele se realizasse. Como, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Os próprios milagres lá das pragas do Egito, eles tinham um objetivo, que era libertar, no caso ali, o povo de Israel. Número 2, para que o nome dele fosse engrandecido e respeitado. Um exemplo disso é quando assim, Deus destrói o exército assírio. E 185 mil soldados assírios são assim mortos. Por quê? Porque o rei da Síria, Senaqueribe, tinha afrontado o nome de Deus. Número 3, para que o plano de Deus se realizasse. Por exemplo, quando Deus faz milagrosamente com que Sara e Abraão tenham um filho, o Isaac. Também tem esse objetivo. Assim, para que o plano dele, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas na pessoa assim de Jesus. Para que o servo de Deus fosse respeitado como Moisés e Josué. Muitas vezes Deus fez milagres para que as pessoas respeitassem os seus servos. Moisés e Josué são um exemplo disso. No Novo Testamento, um dos motivos, número 1, para que a divindade de Jesus fosse confirmada. Lá em João capítulo 3, versículo 1 em diante, o Nicodemos diz isso, né? Olha, Senhor, sabemos que o Senhor veio de Deus, porque ninguém realizaria tais milagres se não fosse de Deus. Número 2, para que a palavra de Deus fosse confirmada. Lá em Marcos 16, depois da ressurreição de Jesus, que ele sobe para o céu, os apóstolos vão pregar o evangelho e eles fazem milagres para confirmar a veracidade da sua mensagem. Número 3, os milagres confirmavam a chegada do reino de Deus. Era apenas uma pequena demonstração disso. Também um dos objetivos. Número 4, para criar fé nos ouvintes do evangelho. Lá em João 20, 30 e 31. Diz que Jesus fez muitos milagres. E os registrados é para que creiamos que ele é o Filho de Deus. Número 5, os milagres serviram para confirmar o ministério de Paulo para a própria igreja, lá em Atos 15. Quando Paulo chega, vai fazer um relatório sobre o seu trabalho missionário. Uma das maneiras de confirmar que é de Deus é porque Deus fez milagres através de Paulo. Satanás também opera milagres, bem como os falsos profetas, lá em Mateus 7,
versículo 21 em diante, os falsos profetas dizem realizar milagres e Jesus fala: apartai-vos de mim, vocês são maus. Em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 11, diz que Satanás também assim se transforma em anjo de luz. Então, até aqui eu resumi um pouquinho sobre o primeiro vídeo, que você pode ver com mais detalhes assim assistindo. Então, esses são motivos bíblicos de Deus ter realizado milagres. Mas depois que eu terminei aquela mensagem, eu fiquei pensando, eu acho que eu esqueci de um motivo importantíssimo para Deus, para Jesus ter realizado milagres. Talvez o motivo mais importante, ou um dos mais importantes, eu acabei esquecendo. E hoje eu quero falar sobre isso. Em Marcos, capítulo 6, versículo 34, olha só o que o texto bíblico diz. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Na Bíblia, Jesus é a expressão exata de Deus. João capítulo 1, 18 fala isso. No capítulo 14, versículo 9 e 10 de João também, quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, ele pede. Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E Colossenses 1,15 fala que Jesus é assim, nele habita toda a plenitude de Deus. Então Jesus é a expressão exata de Deus. E hoje a mensagem que eu quero deixar para nós é que Jesus muitas vezes ele realizou milagres movido por uma compaixão, por um sentimento de ternura, de misericórdia, mas a palavra mais seria compaixão. Jesus parece que ele se colocava no lugar de quem estava sofrendo. E ao se colocar, ele sentia as dores daquela pessoa e, movido por essa compaixão, muitas e muitas vezes Jesus assim realizou milagres. No texto que eu acabei de ler, Jesus, ele olha aquelas pessoas e ele olha elas como ovelhas que não têm pastor, e aquilo move o coração de Jesus, ele fica compadecido. E ali ele começou a ensinar muitas coisas. Então hoje eu vou discorrer a partir de agora de que Jesus, um dos motivos de Deus, e também Jesus, Deus Filho, no Novo Testamento, realizar milagres, é porque Deus é compassivo, ele tem compaixão pelas suas criaturas, e por isso ele realiza, por isso que às vezes ele interrompe as leis naturais para realizar um milagre. Vamos começar em Mateus 14, que diz o seguinte: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Nesse texto, Jesus, na realidade, ele tinha entrado no barco para descansar um pouco, depois de um dia de muito trabalho, de muito ensino no seu ministério. E ele pega um barco e ele vai atravessar o rio. O problema é que as pessoas viram isso e também muita gente também foi assim, pegaram barcos, alguns já foram a pé, e quando Jesus desembarca, o que acontece? Uma grande multidão está ali, com pessoas enfermas. E Jesus, ao invés de ficar irritado, ao invés de ficar bravo, a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se. E por esse motivo, Jesus começou a realizar milagres e curou muitas pessoas naquele dia. Você quer ver um outro exemplo? Lá na cidade de Jericó, lá em Mateus capítulo 20, 2 cegos sabiam que Jesus estava passando por ali, quando ele estava indo para Jerusalém. E a Bíblia diz que esses 2 cegos, ao saber que era Jesus, eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha só, tenha compaixão de nós. Seja compassivo de nós. E o interessante naquele texto é que eles gritam e as pessoas falam: fique quieto, pare de gritar. E eles gritam mais forte ainda. Até o momento em que Jesus os chama. E eles vão até Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abra os nossos olhos. O texto é o seguinte, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, enche o meu coração de alegria. Toca no meu coração. No versículo 34 de Mateus 20 diz o seguinte: profundamente compadecido,
Jesus tocou nos olhos dele e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Olha só, como é maravilhoso saber que Jesus fica profundamente compadecido quando alguém chega nele contando os seus problemas. Eu acho que eu imagino Jesus olhando aqueles homens, não se sabe quanto tempo eles eram cegos, mas o quanto era complicado para eles viver daquela maneira. E ele diz: o que vocês querem que eu faça? Deus é interessante. Ele sabe o que a gente quer, mas parece que ele tem prazer em ouvir de nós. E o cego: ô Senhor, queremos enxergar. E o texto fala: profundamente compadecido, Jesus curou aqueles homens. Você quer ver um outro exemplo? Tem um cântico, talvez você não conheça, não sei, mas muitos de nós conhecemos, que diz o seguinte: na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia ao túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, é o nome desse cântico. Pois é, esse cântico é baseado lá em Lucas capítulo 7. Jesus ele vai passando, existe um cortejo fúnebre, uma viúva, que naquela época já era muito complicado. A viúva no Novo Testamento é como se fosse uma representação de pessoas que são assim muitas vezes assim abusadas, exploradas, não tem ninguém por elas. E aquela viúva tinha um único filho, e exatamente esse único filho dela veio a falecer. E o texto de Lucas capítulo 7, versículo 13 diz: Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. E imediatamente Jesus para o enterro e cura. Você percebeu? Claro, como alguém que conhece tudo, ele sabia que ele ia fazer isso. Mas Jesus mesmo sabendo, Jesus mesmo assim, tendo controle sobre tudo, Jesus tem algo dentro dele, que quando ele vê uma pessoa sofrendo, ele se compadece. E mais uma vez, ele se compadece por aquela viúva, aquela senhora, e cura o filho dele, filho dela. Talvez um dos momentos na Bíblia onde a compaixão de Jesus mais aflorou foi na ressurreição de Lázaro. Você lembra da história? Jesus sabia que Lázaro estava doente. De propósito, ele esperou um pouco até que Lázaro assim faleceu. E 4 dias depois, ele chega, 4 dias depois que Lázaro estava já sepultado, lá em João capítulo 11, Jesus chega. E Jesus chega e ele vê as pessoas tristes, ele vê Maria e Marta muito tristes, chorosas. Aliás, Maria de maneira especial, é aquela discípula que eu até gravei uma mensagem falando que Maria quedava-se aos pés de Jesus, você pode ver também nesse canal. E Maria, mais emotiva, ela vai aos pés de Jesus chorando. E olha só o que o texto diz. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E o versículo 35, um dos versículos mais curtos e mais tocantes na Bíblia: Jesus chorou. Provavelmente Jesus chorou não somente por Lázaro, não somente por Marta, por Maria, mas porque ele sabia que dali a alguma semana ele também estaria na sepultura. E ele teria que morrer exatamente para destruir aquilo que começou lá no Jardim do Éden, quando o ser humano pecou. Que foi o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo, as pessoas começaram a morrer, nós começamos a morrer. E a morte é terrível, ninguém consegue lidar com a morte de maneira natural. E Jesus veio, venceu a morte para ressuscitar cada um dos seus discípulos. E talvez olhando aquilo, naquele momento, Jesus chora. Em seguida ele diz: Lázaro, venha para fora. O Lázaro vem. As leis naturais do corpo dele, que estava em decomposição, são cessadas. E Lázaro, totalmente recuperado, ele passa a viver de novo. Porém, eu quero mostrar para você que não é somente no Novo Testamento, porque às vezes as pessoas falam: Novo Testamento, Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é Jesus, é um Deus assim, clemente. No Velho Testamento não. O Velho Testamento é aquele Deus duro, aquele Deus que se pune. É engano.
O mesmo Deus do Velho Testamento que criou os céus e a terra e lidou com o povo de Israel, é o mesmo Deus que é o Pai de Jesus Cristo no Novo Testamento, e é o Deus que inclusive vai julgar vivos e mortos na volta de Jesus. Tem um texto no Velho Testamento, lá em Números, capítulo 10, versículo 13 a 16. Juízes, capítulo 10, versículo de 13 a 16. O livro de Juízes é um livro assim interessante. As pessoas, os israelitas, depois de Josué, eles começam a pecar, se afastar de Deus. Deus permite que uma nação os domine, assim os maltrate. Eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz, assim como Gideão, como Jefté, como Débora, entre outros. Esse juiz livra. E durante a vida daquele juiz, o povo de Israel é obediente a Deus. Em seguida, cai de novo na idolatria. Abandona Deus, Deus permite que uma outra nação, assim, os oprima até que o novo juiz é assim levantado. Em Juízes 10, é interessante que acontece isso. O povo de Israel está assim triste porque está sofrendo a opressão do inimigo. E eles clamam a Deus, só que dessa vez Deus fala, não, dessa vez eu não vou libertar vocês, porque vocês têm sido rebeldes. Olha só, no capítulo 10 de Juízes, 13 a 16, diz o seguinte: mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo de aperto. Então Deus está irritado com o povo. Aquele círculo em que ele livra o povo e o povo abandona ele, Deus se cansou. Mas olha só a resposta dos filhos de Israel diante da reprimenda forte de Deus. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. O que é arrependimento? Arrependimento é quando nós concordamos que nós erramos. É quando o ser humano concorda, nós erramos. Ao Senhor pertence a misericórdia. Porque nós não temos justiça própria. Nós erramos. Mas por favor, livra-nos mais uma vez. E olha só o que o final do texto diz. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Esse texto me enche de emoção. Porque mesmo aquele povo rebelde, tantas vezes estava abandonando a Deus. Quando eles clamam a Deus mais uma vez e eles inclusive se convertem dos seus maus caminhos. O texto diz que Deus já não pôde reter a sua compaixão. E levanta um novo juiz, Jefté, que irá livrar mais uma vez assim o povo de Israel. Um texto como esse é a certeza de que Deus vai sempre estar pronto para assim perdoar. E aqui, de novo, ele vai levantar Jefté e milagrosamente o povo de Israel será de novo assim salvo. Davi também conhecia a compaixão de Deus. Em duas ocasiões ele esperou que Deus fosse assim compassivo com ele. Se você lembra que Davi pecou com Batsebá, adulterou, matou o marido dela e ela ficou grávida. E como consequência Deus falou assim: você vai assim, o seu filho vai morrer. Não vai sobreviver. E a Bíblia diz que Davi clamou a Deus, ficou 8 dias praticamente sem comer, clamando, pedindo, chorando, em pano de saco. Mas dessa vez Deus não respondeu como Davi queria. O filho dele morreu. E quando ele morreu, as pessoas falaram: e agora? Do jeito que ele está, se nós contarmos, vai piorar a situação. E o Davi percebeu. E quando ele percebeu, ele disse: meu filho morreu, né? E quando o povo disse que sim, ele levantou, tomou banho, foi se alimentar. E olha só o que o povo diz. Os servos dele. Os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Sabe quem faz isso? Quem conhece a Deus. Quem sabe que apesar de Deus ser um Deus santo, sim, um Deus justo, um Deus que não deixa o pecado impune,
Ele é compassivo. E o Davi estava esperando essa compaixão de Deus. Uma outra vez, quando Davi levantou o censo de Israel e pecou contra Deus, e Deus falou porque ele seria castigado, inclusive o anjo do Senhor castigou e matou 70 mil pessoas lá em Jerusalém. Olha só o que o texto diz em 2 Samuel 24:14. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Porque Davi sabe como que o homem, a justiça do homem é vingativa. O anjo de Deus estava com uma espada para destruir ainda mais. E a Bíblia diz que Deus voltou atrás, ou se arrependeu, como alguns textos dizem, e Deus falou para o anjo dele: guarde a sua espada. E o anjo matou 70 mil pessoas naquele momento, mas Davi estava esperando a misericórdia de Deus. Qual é a conclusão que eu quero tirar com a mensagem de hoje, para o dia de hoje, para mim e para você? Sim, Deus, em muitos dos seus milagres, ele é movido pela sua compaixão. Tiago, capítulo 1:17 diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor. Portanto, aquilo que Deus está te dando, que Deus me deu, até a maneira que Deus nos utiliza muitas vezes de maneira boa, aquilo que fazemos de bom, vem do Senhor. E por isso que há 32 anos eu sigo esse Deus, através de seu Filho Jesus. E há muito tempo já, Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11 é um texto que eu frequentemente assim aplico. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Pois é. Eu sou pidão. Deus sabe disso. Quantas coisas eu já pedi para Deus? Já implorei. Já insisti. No Nordeste tem uma expressão pulga de cós, que é uma pulga que fica bem no cós da calça e ela incomoda. Às vezes a minha mãe dizia: você é insistente, você parece uma pulga de cós. É isto. Eu sou insistente com Deus. Ele já me deu muitos sims através do meu pedido. Verdadeiros milagres já aconteceram na minha vida, porque eu insisti. Eu já contei em alguns momentos. Meu filho, assim que estava, a minha esposa podia ter perdido o filho. Deus fez um milagre e ele assim sobreviveu. Necessidades que eu tinha e pedi para o Senhor, ele deu. Pessoas a quem eu estava compartilhando o evangelho estavam duras e eu insisti com Deus e Deus deu. Então, o tempo dos milagres cessou. É o que eu estou querendo frisar pensando no primeiro vídeo. Hoje em dia não existe mais aquela ideia de Deus dar um poder para alguém e ressuscitar mortos. Isso ficou no Novo Testamento, com os apóstolos. 1 Coríntios capítulo 13, de 8 a 12, fala isso. Porém, a minha fé independe de sinais. Por quê? Deus está querendo desenvolver em mim e você uma fé que vive pelo que crê na palavra de Deus e não por aquilo que vê. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel. Mas sabe de uma coisa? Mesmo sabendo disso, Deus continua realizando milagres quando seus filhos pedem, insistem, assim com ele, especialmente reconhecem que não tem méritos, que é tudo pela obra de Jesus na cruz do Calvário, e verdadeiros milagres Deus tem assim realizado no meio da sua igreja. Por quê? Porque o Deus que servimos hoje é o mesmo Deus. O seu poder é infinito. A sua misericórdia não tem fim. A sua compaixão é profunda. E podemos sim, todos os dias, clamar a Ele por nós mesmos, por nossa família, pela igreja, por esse mundo, por essa pandemia que estamos assim vivendo. E tenhamos certeza, quando Ele entender que o que estamos pedindo é para o nosso bem, é para o crescimento espiritual,
Eu já falei que às vezes nós pedimos pedra para Deus pensando que é pão e por isso que às vezes Ele não dá. Mas quando o que nós pedimos é de acordo com a vontade dEle, quando é algo que vai abençoar o próximo, tenha certeza, milagres continuam acontecendo na vida assim do povo de Deus. Os milagres acabaram da maneira como estava nos tempos bíblicos, sim. Havia até uma previsão para isso. Mas Deus é o mesmo. E todos nós, quando oramos para o Senhor, estamos orando para aquele cuja mão é poderosa para assim mexer, para mudar qualquer coisa no universo, porque não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Portanto, eu quero dizer hoje que o que mais toca a Deus, ou uma das coisas que mais toca a Deus para realizar milagres, é a sua profunda compaixão para conosco. Ele é compassivo e por isso muitas vezes ele abre as mãos. E finalmente, como uma última aplicação, eu queria dizer que eu e você que um dia cremos, arrependemos, confessamos, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, recebemos assim, a natureza de Deus habitando em nós, e como filhos de Deus, nós precisamos ter a mesma compaixão que Jesus, que Deus tem para com as suas criaturas e para com os seus filhos. Precisamos ser compassivos, perdoadores, sempre prontos a dar uma nova chance a quem nos busca, porque Deus tem dado grandes chances para nossas vidas. Aliás, o vídeo da semana passada sobre João Marcos, a segunda chance, é um exemplo de como Deus está pronto para dar uma chance para todo aquele que se arrepende. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É ser um imitador de Deus, conforme Efésios capítulo 5, versículo 1. É imitar o nosso irmão mais velho, conforme Romanos 8, 29. É andar nos passos de Jesus. Por isso eu quero finalizar essa mensagem dizendo, da mesma maneira que Jesus fazia milagres, tocado por sua compaixão pelas suas criaturas, Deus faz milagres tocados pela sua compaixão pelas suas criaturas e pelos seus filhos, que eu e você, naquilo que nós podemos fazer, possamos ser tocados pela mesma compaixão para com todo aquele que se aproxima de nós. Em sofrimento, precisando de nossa ajuda, que encontre em nós também mãos abertas, prontos para assim ajudar. Se você quer ter essa mensagem por escrita, é só entrar lá no portal igrejadecristo.net, que estão todos esses textos para você compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, onde você estiver, seja lá o que você está vivendo, tenha certeza, o teu Pai, o teu Deus, se você ainda não é filho dele, mas ele quer ser teu Pai, é compassivo, é misericordioso e está sempre de braços abertos para te receber. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.